graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É bom mais uma vez estarmos aqui neste canal para falar da rica palavra do Senhor, que mais uma vez, por sua misericórdia, Ele vem acolher o seu povo com uma mensagem que eu tenho certeza que vai encher os nossos corações de esperança e de amor, porque essa é a missão do Evangelho, nos encorajar cada dia para viver os nossos dias até chegarmos em Sião. O texto que eu queria trazer para a nossa reflexão neste dia está lá em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 3. É um texto, sem dúvida, bastante conhecido e eu creio que o Senhor vai falar conosco neste dia. Ezequiel 37, do 1 ao 3. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. O livro do profeta Ezequiel, sem dúvida, é um dos livros de maior dificuldade interpretativa na palavra do Senhor, porque Deus dá a este servo muitas visões. E por essa razão esse texto com certeza é um dos mais populares do livro e de mais fácil interpretação pela sua clareza, pela relevância do assunto que o Senhor traz para falar com o seu povo. O Senhor leva em espírito, como diz aqui o texto que nós lemos, Ezequiel, onde ele tem uma visão de um vale de ossos secos. Mas Ezequiel, quando começa a descrever essa visão, ele eleva essa condição de ossos secos para ossos sequíssimos. Ou seja, o que Ezequiel estava vendo era algo realmente sem vida. De tamanha morte, era mais do que secos, eram sequíssimos. Aquilo que aparentemente não podia fazer muitas coisas. E este vale, ele representa a Babilônia. E os ossos sequíssimos que estavam sobre esse vale representam os judeus que tinham sido exilados, tinham sido levados em exílios lá para a Babilônia. E por isso nós vemos uma semelhança no assunto que trata o capítulo 18 de Jeremias, quando o Senhor leva o profeta Jeremias até uma olaria e pede para que ele olhe aquele oleiro fazendo um vaso, e Jeremias vê esse vaso se quebrando na mão do oleiro, né? E depois esse oleiro pega esse material que se quebrou e começa a fazer de novo um outro vaso. E o que esses dois textos, irmãos, têm em comum? Os ossos se secaram quando Israel foi levado. Quando Israel foi levado em cativo para a Babilônia, os ossos estavam secos. Da mesma forma que o vaso se quebra quando este povo é levado cativo para a Babilônia. Então existe em ambos os textos um momento de caos. Existe nos dois textos que o Senhor mostra aos seus profetas um momento de caos. E outra semelhança que nós temos também nesses textos é que, para esse momento de caos, o Senhor mostra restauração.
renovação, reconstrução. Isso é muito lindo de se pensar, até pela maneira como o Senhor faz com que esses filhos vejam, né, essa situação, porque mostra e demonstra o caráter de Deus, como o Senhor trata o seu povo. O Senhor leva Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos, como ele diz, do que ele estava vendo. Mas o Senhor pede para que Ezequiel ande ao redor desses ossos. Isso é interessante, irmãos, porque a gente começa a pensar que quando você vê um vale de ossos, ninguém quer ser levado para um cemitério, ninguém quer ver coisas que não são bonitas. E essa visão que Ezequiel estava tendo, sem dúvida, era uma coisa horrível, né? Você vê vales e, como ele fala, né, sequíssimos, ou seja, ele estava tendo uma visão de algo realmente muito, muito triste. E a gente, né, como diz o salmista, Senhor, leva-me por passos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, né? A gente quer ver coisa boa, a gente quer que Deus nos leve a visões maravilhosas, de coisas perfeitas, né, de sucesso, de coisas grandiosas. E de repente o Senhor leva o seu filho para um cemitério. E aí me faz pensar, por que o Senhor leva Ezequiel não para ver Israel restaurado? Por que o Senhor leva Ezequiel para ver um vale de ossos secos? E a gente chega à seguinte conclusão, irmãos. Quando a nossa realidade não é bonita, Deus não vai mostrar uma coisa bonita. O Senhor nos chama para olhar a nossa realidade. E o que o Senhor está mostrando para Ezequiel era a realidade daquele povo. A vergonha daquele povo estava exposta debaixo do sol há muito tempo. E por isso que se secaram. E o Senhor leva Ezequiel para ver dessa maneira, porque essa era a realidade do seu povo. Então a gente já começa a tirar uma primeira lição. Nós precisamos ver a nossa realidade. A gente, quando vai colocar alguma coisa, né, numa rede social, você procura o melhor ângulo, procura a melhor forma, tira 200 fotos para postar uma, porque a gente quer mostrar aquilo que é bonito. E nem sempre essa é a nossa realidade. Nem sempre isso demonstra o que realmente está dentro da gente, o que a gente está sentindo. Então o Senhor nos ensina que o primeiro ponto para a gente ser reformado, para a gente ser reconstruído, é encarar a nossa realidade. Porque quando os ossos se secaram, irmãos, eles foram levados. Se eles tivessem encarado que eles estavam vivendo a cada dia uma queda, talvez eles tivessem se movido para não chegar nesse ponto. Então essa é a primeira coisa que o Senhor quer falar com cada um de nós. Vamos refletir a nossa condição, como está o nosso coração, como está a nossa alma, como está a nossa relação com Deus, como que estão os nossos sentimentos. A gente está vivendo aí uma ilusão, fingindo um sorriso quando a nossa realidade é choro, fingindo saúde quando é só dor. O Senhor quer que você se encontre neste dia exatamente como você está. Porque aí o Senhor tem coisas grandes para te mostrar. A partir daí, a partir do momento que você enxergar a sua realidade, o Senhor vai começar a trabalhar nesse
barro e fazer um novo vaso. A partir do momento que nós conseguimos olhar que há rachaduras no nosso vaso, que há coisas sendo perdida pelo caminho porque nosso vaso está cheio de buracos, há coisas sendo deixadas porque o nosso vaso está com vazamento, há morte chegando em nossa vida porque os nossos ossos estão sequíssimos. E eu me lembro inclusive de um salmo que Davi fala depois, do adultério que ele cometeu, e ele fingiu que nada daquilo tinha acontecido e foi levando a vida e não confessou e não se retratou com Deus, até que o profeta vem e o confronta, e ele diz lá no salmo que enquanto ele não confessou os seus pecados, os seus ossos se ressecaram. E é isso, irmãos, que o pecado faz conosco. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia da gente abrir o nosso coração, hoje é dia de nós falarmos diante de Deus as nossas dores. Deus sabe tudo, Deus sabe tudo. Mas quando o Senhor Jesus estava passando ali por Jericó, a palavra de Deus diz que havia um cego na estrada e ele, vendo toda aquela agitação, todo aquele movimento, não podia enxergar, quis saber o que estava acontecendo. E alguém o disse que Jesus o Nazareno passava por ali. E esse cego começou a gritar, e ele gritava pedindo compaixão, pedindo misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus vem ao seu encontro e pergunta o que ele quer, o que ele precisa. E ele fala: Senhor, eu quero ver. E o Senhor derrama graça sobre ele e a sua visão é devolvida. Hoje a pergunta para você é essa: qual é a sua aflição? Qual é a sequidão dos seus ossos? O que você consegue enxergar que tem rachado seu vaso? Confesse diante de Deus. É como aquele leproso que chega para Jesus e reconhece a grandeza e o poder de Jesus Cristo e fala: Senhor, se tu quiseres, podes me limpar, pode me curar. E Jesus olha para ele e fala: eu quero. Jesus está olhando para nós e dizendo: eu não quero que você continue nesse estado de ossos secos. Eu não quero que você continue com essas rachaduras na sua vida. Então confesse, diga, confesse o seu pecado, confesse aquilo que te atormenta, confesse aquilo que está te envelhecendo, que está te ressecando, que está te atormentando. Confesse, confesse, é momento de confessar, porque Jesus, porque Deus, nosso Pai, Ele quer fazer com que esses ossos voltem a viver. Ele quer pegar esse barro e fazer um novo vaso. E é interessante, irmãos, porque a gente vê que o Senhor fala, para Ezequiel, para ele andar ao redor daquele vaso. Diz que o Espírito levou e ele estava andando ao redor daquele vaso. Isso é de uma grandeza tremenda do caráter de Deus, porque assim como o Senhor mostrou a Jeremias, quando o vaso se quebrou, o oleiro, que representa Deus, pega aquela matéria e começa a fazer de novo. O Senhor não pega aquele barro e fala: daqui eu não vou usar mais, daqui não serve mais. Não, ele pega a mesma matéria. Você não é descartável. O Senhor pega a mesma matéria, ele pega o mesmo barro, ele pega a mesma argila e começa a fazer de novo, e de novo, e de novo. Você é amado do Senhor. Confesse aquilo que tem causado rachadura na sua vida, porque Ele quer fazer um vaso novo. Quando o Senhor manda Ezequiel rodear aquele vale de ossos, e
aquilo estava bagunçado, irmãos. Porque ele falando sobre a sua visão, que quando o Senhor manda que ele profetize, os ossos começam a se juntar e começa a bater osso com osso e encontrar osso com osso, ou seja, ali não era um vale de esqueletos, eram ossos bagunçados. Tava tudo bagunçado, além de seco, tava fora do lugar, tava sem forma, tava sem condição. Tanto que Ezequiel, quando é perguntado, questionado por Deus, se ele acreditava que podia viver aqueles ossos, ele fala: Senhor, tu que sabes, porque a mente humana não alcança tamanha restauração. Nós damos por perdido, irmãos, muita situação. Às vezes uma pessoa que está passando por um momento de perdição, de adultério, casamentos que estão ali, ó, à beira do abismo, à beira da destruição, sabe? Pessoas que se encontram numa situação de falência espiritual, de falência financeira, a saúde falindo, tudo falindo, você olha, não tem mais o que fazer. Mas sabe o que o Senhor fala? Ele fala: ô Ezequiel, você não sabe, mas eu estou te dizendo, eu sei. Você vai abrir agora a sua boca e você vai começar a profetizar sobre esses ossos. E eu farei que criem os tendões, que cresça a carne e que venha o espírito. Você pode imaginar que esse vale que você está vendo, o Senhor tem algo tremendo para fazer. Mas Ele quer que você profetize, Ele quer que você confie. Poder Ele tem, Ele já provou e Ele prova o seu amor por nós a cada dia. E assim como foi com Jeremias, o Senhor não pegou outra matéria, Ele usou aqueles próprios ossos. Por que Ele falou para Ezequiel cercar, rodear? Porque mesmo que tivessem secos, não pisa não, porque é este lugar, é essa matéria que eu vou restaurar. Às vezes você anda por lugares assim, largados, e você sai pisando em cima das coisas, porque para você aquilo não tem mais valor, aquilo não tem mais conserto, não tem mais o que fazer. Mas olha Deus dizendo a Ezequiel sobre esses ossos: não pisa não, Ezequiel, porque dessa matéria-prima eu vou fazer um exército forte. Mas a gente precisa enxergar a nossa vergonha, irmãos. Nós precisamos enxergar aquilo que é feio na nossa vida, para podermos confessar ao Senhor e admitir que precisamos de restauração. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo sai feliz, cheio, e em um momento ele olha e enxerga a sua miséria, a sua fraqueza, a sua falência. Ele enxerga aquilo que estava feio na vida dele. E é nesse momento que ele se lembra do Pai. É nesse momento que ele se lembra da casa do Pai. Então o Senhor está dizendo: encara aquilo que está feio, encara aquilo que está estranho, porque é só assim que você vai buscar a casa do Pai, onde você pode ter conforto, onde você pode ser coberto, onde você pode ser restaurado. Irmãos, esse tempo de ossos secos, coisas importantes, Israel perde. A primeira coisa que Israel perde são suas muralhas. Os muros de Jerusalém foram derrubados.
Ou seja, o povo ficou vulnerável, o povo ficou acessível, tudo atacava, era uma presa fácil, tornou-se frágil, a sua proteção caiu. A segunda coisa que o povo perde quando os ossos se secam e o vaso se quebra é que o templo foi destruído. E quando a gente pensa na destruição do templo, que hoje nós conhecemos que o Senhor diz que o nosso corpo é o templo de habitação dele, é o templo do Espírito Santo. Quando esse templo é saqueado e a gente é levado por uma terra estranha, porque nós somos habitação do Senhor. E se nós deixamos, se os ossos se secam e esse templo é saqueado, nós passamos a habitar numa terra estrangeira. Nós passamos a viver num exílio. E às vezes nós não estamos nem nos dando conta de que esse templo já foi tomado, de que nós já estamos em terra estranha. E sabe quando você vai se dar conta? Como o povo judeu, quando estava lá na Babilônia, e eles pediram para que eles cantassem, se eu não me engano, um dos salmos dos degraus, 137, que o povo da Babilônia fala: por que vocês não cantam um cântico de Sião? Por que vocês não se alegram? E aí o povo judeu responde naquele cântico: como que a gente pode entoar louvores ao Senhor em terra estrangeira? Como que eu posso trazer cânticos e me alegrar se eu estou em terra estrangeira? Quando os ossos se secam, irmãos, o cântico é roubado dos nossos lábios. Quando os ossos se secam, começa a faltar adoração na nossa vida. E a terceira coisa que Israel perde quando os ossos se secam é a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Ela foi levada naquele momento e nunca mais se ouviu falar. Há várias especulações, mas definitivamente ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a Arca da Aliança. Essa arca, ela representava a presença de Deus. Quando os ossos se secam, a gente não consegue mais sentir a presença de Deus. A gente perde esse contato, a gente perde o fervor. E não adianta você dizer: não, eu amo o Senhor. Não, eu estou vivendo isso, mas eu amo o Senhor. Isso nunca vai mudar. Irmãos, a palavra de Deus fala que aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Davi, ele fala sobre um desejo imenso de estar na casa do Senhor. Ele fala: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Quem ama o Senhor tem esse desejo de estar na presença, de estar em comunhão, de estar ouvindo a sua palavra, de sentar à mesa com o Pai, de ouvir o que o Pai tem para dizer, de repartir o pão. Quem ama o Senhor, ele demonstra esse amor pelos frutos que ele dá e não por aquilo que ele fala. O apóstolo João fala: amados, não amemos só de língua ou de palavra. Nós temos que ser sinceros com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós fazemos. E para isso, esses ossos secos precisam ser encarados. E para isso, nós precisamos erguer a nossa voz, como Ezequiel, e clamar e profetizar para que a vida volte, para que a carne renasça. E depois disso, o que Ezequiel viu?
um exército numeroso, algo grandioso. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Mas para isso, irmãos, nós temos que encarar. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. E eu vou te dizer, esse Deus que usa aquele mesmo barro que se quebrou para fazer um novo, ele age, continua agindo do mesmo jeito. Até hoje, ele pega essa mesma matéria. Ele não joga lá do lado e fala assim, deixa eu pegar outro porque esse daqui não dá mais certo. Não. O Senhor insiste em você. Porque a palavra do Senhor diz em Filipenses 1:6, e estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele fala em Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Em Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3, ele diz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Os nossos ossos podem estar sequíssimos, o nosso vaso pode estar rachado, mas o Senhor, ele diz a nós, como disse Ezequiel, olha para você, encara, é difícil, mas olha, encara. E aí eu te pergunto, pode? Tem jeito para essa situação? Tem como mudar isso? E Deus vai te responder, então profetiza sobre essa situação. Profetiza sobre esse mal, profetiza sobre essa perseguição, profetiza sobre esse desvio de personalidade, profetiza sobre esse desânimo, profetiza sobre essa depressão. Profetiza, porque eu farei voltar a carne, eu farei reviver. O Senhor, quando ele vai lá no Éden e pergunta para Adão onde Adão estava, o Senhor sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão soubesse onde ele estava. Então, se o Senhor te pergunta hoje, pode reviver esses ossos? Ele sabe o que ele pode fazer. Mas e você? Você crê que esses ossos podem reviver? Você crê que esse barro pode ser reconstruído? Você está disposto a ser refeito por Deus, pelas mãos do seu Criador? Se sim, irmãos, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre essa destruição. E o Senhor virá com teu Espírito Santo e mudará a tua história e mudará a nossa história. Eu quero ler aqui por último, para encerrar, um cântico
também dos degraus que está lá no Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Muitos vão olhar e vão reconhecer que o Senhor é na sua vida. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se hoje você só tem chorado, continue semeando, ainda que em lágrimas, continue profetizando, ainda que como Ana estava, não saía nem voz, não saía nem clamor. Pode ser que pessoas estão olhando você e já estão falando que você tá doente, que você tá bêbada, que você tá enrolando a língua, e tá assim, tamanha angústia que você tem vivido. Mas não se preocupe, porque a palavra de Deus fala que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Em nome de Jesus, recebe essa palavra sobre a sua vida. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. O Senhor tem restauração. Esse barro e esses ossos, eles não vão ser perdidos, eles não vão ser jogados fora. Isso é a matéria-prima que o Senhor vai usar para uma grande restauração. E se você crê, eu peço que você feche seus olhos agora, para que a gente ore ao Senhor, para que Ele aperfeiçoe a sua obra em nós. Amém? Senhor, Pai querido, nós sabemos que Tu és grandioso, cheio de poder, de glória, de misericórdia. Não há impossíveis para Ti. Não há, Senhor, situações que não possam ser mudadas, transformadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Por isso, nesse dia, nós queremos profetizar sobre esse vale de ossos secos, que tem sido essa visão constante em nossa vida. Toda vez que nós olhamos e nós queremos enxergar alguma coisa bonita, nós somos levados a esse vale. Senhor, hoje é dia de encarar esse vale. Hoje é dia de encarar isso que é feio, isso que precisa ser mudado, isso que precisa ser transformado. E em nome de Jesus, nós declaramos sobre esses ossos: volte a viver. Junte-se, osso com seu osso, carne cresça sobre esses ossos. Que os tendões cresçam sobre esses ossos e que o Espírito tome e torne a viver. Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus maravilhoso e que nos ama. Nós queremos encontrar esse caminho de volta. Nós queremos, Senhor, que o cântico renasça em nossos lábios. Nós queremos, Senhor, que o nosso templo seja erguido novamente para a Tua habitação. Nós queremos que os nossos muros, Senhor, que Neemias se levante sobre nossas vidas para trazer uma obra de reforma e de levantamento dos Teus muros, Pai. Para que nós não estejamos vulneráveis, para que nós não estejamos ali prontos para ser atacados, mas que nós estejamos seguros e protegidos. Senhor, que a Tua presença, Senhor, que a Tua presença que foi levada, que a Tua presença que foi tirada, que foi transferida, Senhor, para um lugar que nós nem sabemos. Ah, Deus, que ela volte com força a nos fazer lembrar da Tua palavra, a nos fazer lembrar das Tuas promessas. Oh Deus,
eu sei que o nosso tempo de exílio, que o nosso tempo de cativo acabou. Acabou porque cremos. Acabou porque cremos. E nós profetizamos sobre vidas que foram saqueadas, sobre vidas que estão aí vivendo em momento de caos. Senhor, sobre esses ossos secos, Deus, em nome de Jesus, eu profetizo agora. Volte a viver. Volte a viver. Que a lembrança do Pai, que os braços do Pai, que o conforto, que o calor de estar na casa do Pai comece a fazer falta. Que a pessoa consiga, Deus, enxergar a sua vergonha e seja restaurado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus. Nós, debaixo dessa palavra, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, nós profetizamos a toda essa situação contrária, que é a hora da libertação, a hora do retorno chegou. E que em nome de Jesus, isso entre na sua casa. Que em nome de Jesus, esse resgate, essa reconciliação entre na sua vida. E os muros comecem a ser levantados. Porque quando o inimigo vier te atacar, você vai estar protegido. Porque o Senhor é contigo. Amém? Eu me despeço de você, desejando a todos uma semana de bênção, uma semana de vitória. E enquanto estamos aqui, vamos anotando os nossos testemunhos, porque eu sei que quando nós voltarmos a nos encontrar, eu quero saber quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, porque essa é a promessa na sua palavra. Então não importa se hoje você está semeando em lágrimas, saiba que o dia da colheita, em vitória, em júbilo, chegará sobre a sua vida, em nome de Jesus, que seja breve. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te guarde em todo o tempo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. E você vai dizer aí, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.